Olá pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Como foi a semana de vocês? Depois vocês podem me responder, tá? Podem interagir comigo. Apesar da nossa aula ser hoje, né, não poder ser por videoconferência, nada impede que nós possamos nos comunicar por WhatsApp, por exemplo. Apesar de ninguém ter me perguntado daquela dramática, eu me recuperei do Covid, estou bem, já saí do isolamento lá. E graças a Deus foi tudo bem, correu tudo bem, não tive nenhuma complicação. Tá tudo certo, até meu olfato e paladar já estão retornando, né? Então, gente, hoje nós estamos indo para nossa terceira aula. E assim, como de costume, eu vou recapitular alguns assuntos estudados na aula anterior, tá? Antes que nós adentremos nos assuntos referentes a essa aula. Preparei para vocês para essa aula. Então, esse é o slide que eu preparei para vocês, tá? Então, vamos partir só da parte, né, que eu comecei lá na aula anterior. Então, assim, gente, a primeira coisa que eu falei é que os tributos, eles possuem algumas funções. No caso, as funções se dividem em três. A primeira função do tributo pode ser que função fiscal, cujo objetivo é apenas arrecadar para os cofres públicos. Como exemplo, eu dei até para vocês o imposto de renda, né? Que ele possui o objetivo de arrecadar dinheiro para o cofre público para que o Estado ele consiga cumprir com a função social dele, porque o Estado, os entes, né, públicos, eles precisam cumprir algumas funções, e para que esse objetivo, né, seja alcançado, ele necessita de dinheiro e ele precisa fazer isso de alguma forma, e nós temos a arrecadação do tributo para este fim. E nós também temos o objetivo, a função extrafiscal, o objetivo é regulamentar, intervir em situações sociais e econômicas. Como exemplo, eu citei para vocês uma época em que houve o aumento da alíquota do IPI para que fosse desestimulada a venda de cigarros, né, do IPI sobre a venda de cigarros, para que a venda de cigarros fosse desestimulada, entende? Apesar de que ainda vende até os dias de hoje, mas esse era o objetivo à época. Então a gente vê o que é um objetivo de intervir numa situação social, entende? E também nós temos a função parafiscal, cujo objetivo é arrecadar para a entidade paralela ao Estado. Como exemplo, eu citei para vocês a contribuição previdenciária, que a destinação da contribuição previdenciária é manter a previdência. Tudo bem? E aí, gente, depois disso nós partimos para a natureza jurídica dos tributos, né? E aí nós falamos o quê? Que a natureza é determinada pelo fato gerador. Aqui nós não podemos confundir com a atividade de cobrança de todo e qualquer tributo, porque a atividade de cobrança sempre será vinculada. O que isso quer dizer? Que uma vez instituído o tributo, ele deve ser cobrado. O fisco ele não tem essa autonomia de decisão sobre a cobrança ou não. Uma vez instituído, ele tem que cobrar, tá? Mas, quando a gente fala do fato gerador do tributo, o fato gerador ele pode ser vinculado e não vinculado. Por vinculado, a gente entende o quê? Que o fato gerador, no caso, por exemplo, que para a cobrança estatal seja possível, né, tem que haver em contraprestação alguma atividade estatal específica ao contribuinte, tá? O Estado, para que ele possa cobrar esse tributo, né, de natureza vinculada, ele precisa realizar alguma coisa em troca, entende? Ele precisa fazer algo para que ele possa cobrar este tributo. Agora, quando a gente fala de tributo de natureza jurídica não vinculada, não. Entende? Para validar a cobrança, o Estado não precisa realizar nenhuma atividade relativa ao contribuinte. Então tá. E aí nós falamos depois disso que aí nós entramos depois disso na classificação dos tributos. E nós falamos que essa classificação dos tributos em espécies fez com que surgissem controvérsias sobre quais eram os tributos, né? O que era considerado tributo. E aí surgiram algumas correntes sobre esse tema, né? E aí a primeira corrente que eu trouxe para vocês foi a corrente dualista, bipartida ou bipartite, que acredita que tributos são apenas taxas e impostos.
Depois nós vimos que também houve a corrente tripartida, tricotômica ou tripartida, que foi até a corrente adotada pelo Código Tributário Nacional, que acredita o quê? Que tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Depois, a teoria bem pentapartida ou quinquipartida, que acredita que tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Por último, teoria quadripartida, tetrapartida ou tetrapartite, que faz o que? Junta as contribuições num grupo só, de forma que ela acredita que os tributos são impostos, taxa, contribuição, ou seja, juntou contribuição especial de melhoria e empréstimos compulsórios. E aí eu falei para vocês que o Código Tributário Nacional adota a teoria tripartida, tricotômica ou tripartite, que o STF já adota a pentapartida, né? E falei para vocês também o quê? Que o nosso Código Tributário Nacional, gente, ele sofreu algumas modificações no entendimento, ou seja, por mais que legalmente falando esteja lá previsto que tributos são impostos, taxa, contribuição de melhoria lá no CTN, nós verificamos que ele também, o Código Tributário Nacional também agora entende, assim como o STF, que tributos são imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A diferença, deixa eu pegar o marcador texto aqui. A diferença que a gente viu é que na teoria tripartida, daqui, da teoria da tripartição, né, vamos colocar assim, que aquele outro nome é mais difícil de ficar repetindo, ela acredita que os empréstimos compulsórios ou são taxas ou são impostos. O empréstimo compulsório é a contribuição especial no caso, tá? O que vai diferenciar, o que vai determinar se eles são taxas ou impostos, vai ser o quê? O fato gerador, né? Deixa eu anotar aqui pra vocês o fato. Nossa, que letra horrível, Senhor da Glória. É difícil escrever aqui, tá, gente? Eu espero que no quadro eu me saia melhor do que aqui. Olha isso. Mas beleza, vocês entenderam. Fato gerador. Por quê? Porque a gente viu... Aí vamos já entrar um pouco na questão dos tributos em espécie. A gente viu o quê? Que quando se trata de um imposto, por exemplo, o imposto, ele o quê? Ele possui a natureza jurídica não vinculada, são tributos não vinculados, ou seja, independem de qualquer atividade estatal específica ao contribuinte. Na verdade, eles incidem sobre manifestações de riqueza do contribuinte, ou seja, o contribuinte que acaba determinando se ele vai ou não pagar, né? De certa forma. Por quê? Vamos supor, se eu adquiro um carro, eu vou pagar IPVA. Se eu adquiro uma casa, eu vou pagar IPTU. E assim sucessivamente. E mais no fim das contas, todos nós queremos pagar, né? Porque nós queremos ter carro, nós queremos ter casa, nós queremos que a nossa renda fique num valor X lá que precise pagar imposto de renda. Então, a gente verificou que não precisa que o Estado precise fazer alguma coisa para que ele cobre o imposto, né, do sujeito passivo, do devedor. Nós que realizamos uma atividade que faz com que nós precisemos pagar o imposto. E aí nós verificamos que por isso os impostos, eles visam que uma solidariedade social. Por quê? Porque aqueles que podem mais ajudam aqueles que podem menos, né? Nós vimos que ele possui um caráter contributivo, que é justamente isso, contribuir para que o Estado consiga atingir a função social dele de promover saúde, saúde, segurança e tudo mais, né? E aí eu trouxe para vocês o quê? Quais eram os impostos que a União poderia criar, os impostos que os estados poderiam criar, os impostos que os municípios podem criar, né? Não é poderiam, podem, né? Então, assim, eu mostrei pra vocês, né? A gente falou sobre cada um deles, eu não vou repetir, acho que não é necessário. Expliquei pra vocês qual era o de competência ordinária de cada um, né? E depois expliquei pra vocês qual eram os de competência extraordinária e os residuais. Tá? E eu trouxe a observação que somente a União ela possui competência privativa absoluta, pois no caso de guerra externa ou iminente está autorizada a tributar as mesmas bases econômicas atribuídas aos demais entes políticos. Sobre imposto,
Eu acho que essas foram as informações mais importantes. Depois disso, nós entramos o quê? Nas taxas. E diferente do imposto, a taxa, eu falei para vocês que ela é um tributo vinculado a alguma ação estatal. Ou seja, o Estado ele precisa realizar alguma atividade para que a cobrança da taxa seja possível. E aí eu ainda falei para vocês que por isso ela possui um caráter retributivo ou contraprestacional, ou seja, ela está retribuindo um serviço que está sendo, ou seja, o sujeito passivo ele está retribuindo ao ente público um serviço que está sendo prestado a ele, entende? E aí eu expliquei para vocês que existem dois fatos, né, em que o Estado pode cobrar as taxas. Que o primeiro é o exercício regular do poder de polícia, que é a taxa de polícia, e depois nós temos a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte, né? Do contribuinte, do sujeito passivo, que no caso é a taxa de serviço. Falei para vocês que a taxa de serviço de polícia, ela tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Como exemplos nós temos, por exemplo, vamos supor que você tem um vizinho e esse vizinho, ele escuta um som muito alto, está prejudicando, está causando aí uma poluição sonora. Então, gente, essa função estatal, esse dever que o Estado tem de ir lá, né, e coagir esse vizinho a reduzir a altura do som dele, nós vemos aí, nós verificamos uma atividade, né, uma atividade do poder de polícia. Então, uma atividade regular do poder de polícia. E nós vimos que aqui o princípio, a fundamentação é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ou seja, o interesse da coletividade é mais importante do que o interesse de um indivíduo particular, entende? E aí a gente verificou que a taxa de serviço, para que ela possa ser cobrada, ela precisa atender a dois requisitos cumulativos, ou seja, um e o outro, não um ou o outro, que é que eles precisam, o serviço precisa ser específico e divisível. Aí eu falei para vocês que entra naquela questão, você vê o Estado agindo e o Estado te vê, ou seja, por específico nós vimos o quê? Que o contribuinte ele sabe por qual serviço ele está pagando. E por divisível nós vimos o quê? Que o Estado sabe quais são os contribuintes que estão usufruindo daquele serviço. Ele consegue identificar quem está pagando aquela taxa. E aí eu falei para vocês que esse serviço, a utilização desse serviço pode ser efetiva ou potencial, que aí nós demos o exemplo da taxa de coleta de lixo, né? Que independente se você está utilizando ou não, se você está colocando ou não lixo para que o Estado precise recolher, você precisa pagar essa taxa, né? E aí eu trouxe aqui, né, para vocês um resuminho para ficar mais claro que taxa de polícia é o exercício regular do poder de polícia, taxa de serviço é a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico. Eu sei o que eu estou pagando e divisível, o Estado sabe quem está utilizando, né? Prestado ou posto à disposição. E nós verificamos depois o quê? Que a taxa não se confunde com a tarifa. Uma vez que a taxa é regime jurídico de direito público, ela tem a natureza tributária, não admite rescisão. O sujeito passivo pode ser no caso pode ser pessoa jurídica de direito público. O vínculo, ele nasce independente da manifestação de vontade. Vimos que ela pode ser cobrada pela utilização efetiva ou potencial do serviço. A receita é derivada, ou seja, aqui nós verificamos que o Estado ele utiliza do poder de império dele para te coagir a cobrar, né, a pagar, né? Ele utiliza dos seus bens, do seu dinheiro, vamos colocar assim, diferente, por exemplo, da receita originária, onde o Estado utiliza dos bens dele, né? A gente viu que sujeito aos princípios tributários, e como exemplo eu dei para vocês a taxa de coleta domiciliar de lixo, emissão de passaporte, serviço jurisdicional, de sepultamento. Já a tarifa, o regime jurídico é de direito privado,
o vínculo é de natureza contratual, admite rescisão, então o sujeito pode ser pessoa jurídica de direito público ou privado. Há necessidade de válida manifestação de vontade para o surgimento do vínculo, é facultativo, ou seja, o vínculo, você que se obriga ou não naquela obrigação, né? Você que se coloca ou não naquela relação. Somente pode ser cobrado em virtude de utilização efetiva do serviço. Aqui nós não verificamos a utilização potencial. A receita é originária, patrimônio do Estado, não se sujeita aos princípios tributários. E como exemplo eu dei para vocês o quê? O preço público para a utilização de serviço postal, serviço telefônico, telegráfico, de distribuição de energia e de gás. Ok, gente, após isso nós ingressamos na contribuição de melhoria. Tá, o que nós vimos sobre a contribuição de melhoria? Que a contribuição de melhoria é um tributo de natureza jurídica vinculada, ou seja, depende de uma atividade estatal para que esse tributo possa ser cobrado. E qual é essa atividade estatal? A realização de uma obra pública, mas só a realização de uma obra pública? Não, a realização de uma obra pública de que decorra a valorização imobiliária dos sujeitos que irão, né, no caso, pagar este tributo. Ou seja, eu falei para vocês o quê? Eu tenho aqui a minha casa. Vamos supor que na frente da minha casa tem um terreno baldio. Ó, eu esqueci de colocar a apresentação do slide para vocês. Espera aí, deixa eu ir lá. Só um instante. Esqueci de voltar aqui. Tá. Vamos supor que na frente da minha casa há um terreno baldio, né? Espera aí, só um instante, pessoal. Vamos voltar aqui. Às vezes o meu computador parece que buga aqui, pelo menos pra mim. Na frente da minha casa tem um terreno baldio. Aí vem, né, o prefeito e realiza uma praça na frente da minha casa. Essa praça, obviamente, vai valorizar o meu imóvel. E os imóveis estão também localizados próximos a essa praça. Porque uma coisa é uma casa que na frente tem um terreno baldio. Outra coisa bem diferente é uma casa que na frente há uma praça. Então, gente, essa valorização decorrente da realização de uma obra pública na frente da minha casa é passível de cobrança desse tributo chamado contribuição de melhoria. Então, o que a gente percebeu? Que não é qualquer benefício, é um benefício que proporcione aos imóveis que estão próximos, né, o benefício, que não é qualquer realização de obra, né, que é uma obra que proporcione aos imóveis que estão em volta o que é uma valorização imobiliária. E a gente viu o quê? Que então, na verdade, essa contribuição, ela não pode ser cobrada antes. Entende? Essa contribuição de melhoria deve ser cobrada após a realização da obra e, de forma excepcional, na metade, desde que essa metade já tenha causado uma valorização nos imóveis que estão próximos àquela obra. Então, eu coloquei para vocês. Deixa eu pegar. Igual eu tô falando aqui, o marca-texto. Vinculado, que a cobrança depende da realização de obra, que cause, né, que tenha por consequência um incremento do valor dos imóveis pertencentes aos contribuintes, então que não é todo o benefício, e sim aquele que não é toda a obra pública, mas sim uma obra pública de que decorra a valorização do imóvel. E aí eu falei para vocês que que a contribuição de melhoria tem o quê? Um caráter contraprestacional. Por quê? Porque o objetivo dela é reaver os gastos, ressarcir o Estado dos gastos que ele realizou para a realização daquela obra, tá? Que ele utilizou para a realização daquela obra. A gente verificou que essa cobrança, ela não pode ser assim de qualquer jeito, que existem limites para que ela seja possível. Limites a essa cobrança. Quais são? Os limites individuais, que é o limite que é o quê? Que a cobrança tem que levar em consideração o valor que cada pessoa teve de valorização, né? E o limite total ou global, que tem que levar em consideração o valor total para a realização daquela obra. Para vocês entenderem melhor, vou tentar fazer aqui um negocinho nesse slide, vamos ver se eu consigo fazer. Pera aí. Só um instante, para ver se vocês conseguem. Vamos supor. Deixa eu inserir aqui uma caixa de texto. Vamos supor, não sei se eu vou conseguir, pessoal.
Pena. Só conseguiria se fosse no quadro realmente. Tá, eu acho que eu não vou conseguir, então eu vou voltar a falar pra vocês normal, tá, gente? Eu queria muito que desse certo, mas pelo visto não vai dar. Então vamos voltar pra onde nós estávamos. Mas pra vocês entenderem melhor essa questão do limite, quando a gente fala do limite individual ou limite total, um limite não anula o outro, tá? Na verdade, para cobrar esse limite tem que partir do individual e ir até o total. Como assim, Kelly? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que construíram essa praça aí, essa praça na frente do meu imóvel, né? E aí, o meu imóvel e o imóvel de mais 4 vizinhos sofreram valorização. Vamos supor que o meu imóvel e o imóvel deles tinham o mesmo valor e passaram depois a valer também o mesmo valor, após a conclusão da obra. Eles valiam cada um 500 mil e passaram a valer, após a realização da obra, cada um 1 milhão. Então, a valorização que cada um sentiu, que cada um sofreu no seu imóvel, foi uma valorização de 500 mil reais. Gente, eu não sou bom em cálculo, então eu vou pegar uma calculadora aqui, tá? Pra fazer aqui de uma forma que vocês entendam. Então, a gente vai fazer o quê? 500 mil vezes 5. Ou seja, se você pegar a valorização individual de cada um e somar, vai dar 2 milhões de reais e 500 mil. Só que essa obra, gente, ela, na verdade, custou 1 milhão e 500 para o Estado. Se a gente partir do limite individual, da ideia do limite individual, o Estado pode cobrar 2 milhões e 500 mil pela obra, que seria 500 mil de cada pessoa que teve ali o seu imóvel valorizado. Só que aqui a gente também não pode só analisar o individual. Pelo individual, ele pode cobrar até esse valor. Mas tem que analisar o quê? Qual foi o valor gasto pelo Estado naquela realização daquela obra. Então, o valor gasto aqui foi 1 milhão e 500 mil. Então, a gente pega esse 1 milhão e 500 mil e divide pelos 5, né, beneficiados daquela obra. E aí, a gente vai ter o quê? 300 mil. Então, assim, o que isso quer dizer? Que embora eu, Estado, pudesse, em tese, cobrar 500 mil de cada um que teve ali o seu imóvel valorizado, partindo da ideia do limite individual, como eu também tenho que respeitar o limite global, então eu só vou poder cobrar 300 mil reais de cada um. Entenderam? Até aqui? Tudo certo? Então é isso, gente. Então é como se fosse um sistema do duplo limite, entende? Eu parto do inicial, mas eu encontro ali até onde eu posso ir, que no caso, até o limite total ou global, que é o valor gasto pela obra, para que não haja aí um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Então é isso, gente. Dei uma pausa, tava com frio, troquei aqui, coloquei um agasalho, né, em vez do terno. Enfim, vamos prosseguir. Eu até agora, né, fiz tipo um resumo do que nós vimos na segunda aula, do que era mais importante, das informações mais importantes, né, que a gente viu referente à segunda aula. Então agora vamos dar prosseguimento e agora nós vamos conhecer uma outra espécie, né, de tributo, que no caso é o empréstimo compulsório. Se eu perguntasse para vocês assim, olha, o que vocês imaginam que é um empréstimo compulsório? Eu acredito que vocês dariam a definição que vocês já conhecem do empréstimo comum. Vocês falariam que, eu imagino que é um valor, né, que não... Olha, gente, tô com a mania de falar, né? Vou tentar parar de falar o né. É um valor que vai ser passado pela pessoa, pelo sujeito passivo ao fisco, mas que não vai integralizar o patrimônio do fisco. Por quê? Porque o empréstimo, geralmente, é um valor que a gente entrega a alguém, mas que tem um prazo para que esse valor retorne a nós, né? Falei que ia parar com o né, já tô eu com o né de novo. Mas que tem um prazo para que esse valor seja devolvido para aquela pessoa que emprestou. E o empréstimo compulsório é basicamente isso, assim, se a gente for falar em linhas gerais. O empréstimo compulsório é um valor que é destinado à União, cobrado pela União. A diferença é que, diferente do empréstimo comum, onde você
pode escolher se vai ou não emprestar. Nesse caso aqui, nós, enquanto sujeito passivo, não temos essa escolha. É obrigatório. Caso haja necessidade, você é obrigado a emprestar este valor à União, que vai, em tese, te devolver este valor. Então, vamos aqui ao slide. Vamos pegar o marca-texto. O que acontece, gente? O empréstimo compulsório, ele encontra previsão lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional e no artigo 148 da Constituição Federal. Lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional, o que a gente vê? Que tributos são imposto, taxa e contribuição de melhoria. Aqui, talvez, neste momento, vocês vão olhar para mim e falar assim: Kellen, você acabou de dizer que empréstimo compulsório está previsto no Código Tributário Nacional, mas eu não estou vendo ele aí. Como assim está previsto no Código Tributário Nacional? Então, gente, a questão é o seguinte: o Código Tributário Nacional, ele foi criado em 66. De lá para cá, houve uma mudança desse entendimento. Antigamente, o CTN, ele entendia assim, que tributos eram imposto, taxa e contribuição de melhoria. Só que agora, o Código Tributário Nacional, ele adota o mesmo entendimento do STF, que tributos são imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Isso daí entra lá naquela questão que eu abordei com vocês. Que essa teoria aqui, que acredita que tributos são imposto, taxa e contribuição de melhoria, é a teoria da tripartição. Mas ela não anula os empréstimos compulsórios e contribuição especial, entende? Então, o CTN vai colocar o empréstimo compulsório e contribuição especial como uma espécie de tributo autônomo, que será ou taxa ou imposto. O que vai definir qual dos dois, no caso, ele vai ser, é o fato gerador, entende? Então, se o fato gerador ele for vinculado, taxa; se for não vinculado, imposto. Então, aqui tudo bem. Vamos agora para a previsão que nós temos lá no artigo 148 da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal nós vemos o quê? Que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então aqui, gente, eu quero que vocês se atentem bem a essa questão. O que a gente percebe logo de início? Que a União, o que significa dizer que não é Estado, não é município, não é Distrito Federal, é apenas a União. Apenas a União. Eu tô deixando isso muito claro porque isso aqui é objeto de várias pegadinhas em concurso público. As pessoas caem só por essa questão aqui. Porque a questão traz Estado, município, Distrito Federal, e o resto fica tudo ok. Aí a pessoa, nossa, essa alternativa tá perfeita, mas na verdade, se vier lá Estado, município, Distrito Federal, tá errado, porque é apenas a União que pode instituir empréstimo compulsório. E a União vai fazer isso de que forma? Através de lei ordinária? Através de medida provisória? Não, gente, apenas através de lei complementar, apenas. Geralmente, quando não vem a previsão de qual que vai ser o meio utilizado, a gente já retira em regra que é lei ordinária, mas quando já vem previsto assim, igual aqui, mediante lei complementar, então, gente, só pode ser por lei complementar, tudo bem? Tá, o que acontece? Os empréstimos compulsórios, para eles serem instituídos, não é assim de qualquer forma. Existem os casos previstos na Constituição Federal que podem, que permitem a instituição do empréstimo compulsório. E esses casos, gente, eles são taxativos. Ou seja, só podem esses que estão previstos na Constituição Federal, nenhum a mais. Quais são esses casos? Primeiro, a gente se encontra lá no inciso 1. O que diz o inciso 1? Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência. Aí eu trouxe aqui para vocês, de forma bem detalhada, o que seriam essas despesas extraordinárias. Vamos lá. Despesa extraordinária se revela pela utilização de recursos da União ante a omissão de agir do Tesouro, ou seja, trata-se de uma situação anormal e inesperada, em que há o exaurimento. Aqui a gente verifica que acabou totalmente, os
aqui fala exaurimento dos fundos públicos tradicionais, acabou totalmente o dinheiro. De maneira contrária, o gravame seria inadvertidamente utilizado no caso de secas e enchentes usuais. Se não tivesse essa previsão exaurimento, você pensa, a União poderia, qualquer situação, falar, não, eu preciso de um empréstimo compulsório, porque eu tô com meu caixa aqui um pouco abaixo do que eu imaginava, e não é bem assim. Tem que haver o exaurimento. Assim, imperioso se faz o completo esgotamento dos cofres estatais. Seria a União dizer assim, cara, eu tô literalmente quebrada, eu não tenho nada, não tenho nenhum real para resolver essa situação aqui. Até mesmo porque, havendo suficientes recursos orçamentários, não há forma de se legitimar a existência do empréstimo compulsório. Então, essa é a primeira informação que a gente se extrai. Essa é a primeira situação que permite. Mas a gente verifica que aqui fala assim, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Então, nós temos aqui o que é calamidade pública, prevista lá. É o caso de graves catástrofes naturais, uma situação limite ou um desastre devastador, maremotos, terremotos, enchentes, incêndios, secas, tufões, ciclones e etc. Sob pena de se verificar perante a situação cataclísmica, a banalização do permissivo constitucional. Relevante anotar que a doutrina vem entendendo pela desnecessidade de decretação de estado de calamidade para se iniciar a cobrança do empréstimo compulsório. Nesse caso aqui, a gente verifica o quê? Que não é necessário, diante dessa situação de catástrofe natural que a gente percebeu aqui, por exemplo, maremoto, terremoto, enchente e etc., não tem a necessidade de decretação, entende? Do estado de calamidade para que esse empréstimo compulsório possa ser instituído, tá bom? Tá, aí nós temos o guerra externa, né? Essa expressão indica conflitos externos. E externo, presta atenção, externo, cuja deflagração tenha sido provocada por país estrangeiro. O que a gente entende? Que só pode ser por conflito externo. Aqui eu até coloquei assim, ó, a guerra externa principiada pelo Brasil, é excluída a guerra externa principiada pelo Brasil, sob pena de ilegitimidade, tendo em vista que o nosso país é uma nação declaradamente pacífica. Então, como o nosso país é uma nação declaradamente pacífica, não se pode instituir um empréstimo compulsório decorrente de uma guerra declarada pelo nosso país, e sim por outros países, tudo bem? Não é desnecessário relembrar que a guerra externa pode dar asa à instituição de imposto extraordinário, né? Que no caso, imposto extraordinário de guerra. Lembra que a gente estudou sobre isso? E é tão interessante lembrar, gente, que o imposto extraordinário de guerra, geralmente assim, para você instituir, eu até coloquei aqui para vocês, que geralmente os tributos, eles não podem ter o fato gerador, a alíquota, a base de cálculo idêntico um ao outro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu voltar no slide. Vamos supor que o Estado aqui criou instituiu o IPVA, porque já existe realmente. O IPVA possui uma base de cálculo, um fato gerador, uma alíquota. Não pode vir aqui o município e instituir para o ITBI a mesma base de cálculo, a mesma alíquota, o mesmo fato gerador, sob pena de haver aqui uma bitributação, entende? Pode ser parecido, mas não pode ser idêntico. Mas aqui, gente, no imposto extraordinário de guerra, nós vemos uma situação excepcional. No caso do imposto extraordinário de guerra, a União, ela pode, para instituir o imposto extraordinário de guerra, usar o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, a mesma alíquota. Por exemplo, ela pode chegar e cobrar no seu IPVA um valor decorrente desse imposto extraordinário de guerra, entende? Por isso eu até coloquei aqui, ó, somente a União possui competência tributária privativa absoluta, pois no caso de guerra externa ou sua iminência, está autorizada a tributar nas mesmas bases econômicas atribuídas aos demais entes políticos. Então, via de regra, um ente político não pode copiar do outro a mesma base de cálculo, a mesma alíquota, o mesmo fato gerador. Não pode. Pode ser parecido, mas não pode Ctrl+C, Ctrl+V. Só que no caso do imposto extraordinário de guerra, a gente verifica uma situação atípica, onde a União ela pode utilizar do mesmo fato gerador, da mesma alíquota e da mesma base de cálculo, entenderam?
Espero que tenha entendido essa parte. Então, vamos prosseguir. Então, a gente verificou que aqui, né, não é necessário não dar as instituições de imposto extraordinário de guerra. Ou bem, não é necessário a gente relembrar, né? Isso é meio óbvio. E nós temos também a situação descrita aqui, a situação descrita no inciso 2, que fala o quê? No caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse social. O que a gente entende por isso? Investimento público de caráter urgente de interesse nacional. Trata-se de evidente adiantamento de receita. O que viria a ser arrecadado ao longo dos anos é antecipado, com a promessa de ulterior devolução. Importante é relembrar que o investimento deve propagar efeitos em nível nacional, não sendo possível a instituição de tributo para que seus efeitos se readietam somente no âmbito local ou regional do país. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que instituíssem, né, um tipo de tributo para que fosse custeada aí as vacinas do Covid. As vacinas do Covid, né, para que isso fosse possível, no caso aqui do empréstimo compulsório, que se cobrassem, né, um empréstimo para que fosse custeada a vacina do Covid, você verifica o quê? Que tem que ter um efeito no âmbito nacional, não pode ser apenas no âmbito local. Por isso que falam no âmbito, seus efeitos se reeditam somente no âmbito local ou regional do país, tem que ser no âmbito nacional, tá bom? Isso é muito importante vocês lembrarem. Então assim, vamos voltar aqui no que eu estava falando. Primeira coisa que a gente verifica foi o que eu já falei para vocês, que é uma espécie tributária autônoma. Depois, a gente percebe que se trata de um tributo, por quê? Porque o empréstimo tributário, o empréstimo compulsório, ele segue os mesmos princípios norteadores do ordenamento jurídico tributário, tá bom? E o gravame, ele está disciplinado lá no Código Tributário Nacional, o que só reafirma a natureza tributária. O que a gente percebe, além do que eu já falei para vocês? Que o empréstimo compulsório, ele tem uma cláusula de restituição, e que isso faz com que haja coexistência entre os deveres do fisco e do contribuinte. De um lado, nós temos o contribuinte, que tem o dever de satisfazer o pagamento daquele tributo que foi instituído, mas, de outro lado, é uma via de mão dupla. Enquanto de um lado nós temos o contribuinte, que deve satisfazer o pagamento, de outro lado nós temos um fisco, que vai assumir o ônus da sua posterior devolução. Entenderam? Então, não é apenas uma obrigação ao contribuinte, mas também é uma obrigação direcionada ao fisco. O empréstimo compulsório, como eu já falei, é uma ação federal, entende? Apenas a União possui competência, exclusiva competência da União, já falei isso para vocês, que faz com que apenas a União possa instituir esse tipo de tributo. A instituição depende necessariamente de lei complementar, também já falei para vocês. Isso aqui eu também já abordei para vocês. Então, assim, já falei que o rol é taxativo, só podem ser instituídos nessa hipótese. O que acontece? Como o rol é taxativo e os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos nessas hipóteses, para esses objetivos, aqui a gente não pode confundir. Isso daqui não é o fato gerador, tá, pessoal? Isso daqui são as hipóteses. A lei complementar que vai trazer qual é o fato gerador, que pode ser, por exemplo, pode ser cobrado às vezes de uma gasolina, entende? O que vai determinar de onde que esse valor vai ser recolhido, entende? Vai ser uma lei complementar. Não, essas hipóteses são apenas as hipóteses que permitem a instituição desse tributo, não é o fato gerador deste tributo. Mas tá, como essas hipóteses são taxativas, é óbvio que a Constituição Federal, lá no artigo 48, como ela atrela, 148, ela atrela a arrecadação do empréstimo compulsório, ela atrela a arrecadação do empréstimo compulsório à despesa que o respaldou, de forma que ela não admite a predestinação na gestão dos recursos, ou seja, não haveria sentido se apenas essas hipóteses permitissem a instituição do tributo, mas que o valor arrecadado pudesse ser utilizado para um fim diverso desses daqui. Então, já objetivando coibir esse tipo de atitude, evitar esse tipo de atitude, você verifica o quê? Que não pode haver o desvio de finalidade, a predestinação na gestão dos recursos. Os recursos, eles devem ir para alguma dessas questões aqui, ou eles devem ir, por exemplo, para resolver essa questão da calamidade pública,
para resolver essa questão da guerra que se instaurou. Então, esse tem que ser o objetivo dessa arrecadação. Diferente, por exemplo, dos impostos, que não tem uma destinação específica. Aqui não, aqui a gente tem uma destinação específica e a União deve se ater a essa destinação. Ela não pode desviar o foco dessa destinação, entende? Senão aí nós estaríamos diante de um desvio de finalidade. Tá? Então, eu até coloquei para vocês. Por isso, o parágrafo único do artigo 148 do Código da Constituição Federal vincula, atrela a arrecadação do empréstimo compulsório à despesa que o respaldou, não admitindo até a destinação na gestão dos seus recursos. Tudo bem? Então, assim, o que a gente percebe? Que as situações que autorizam o empréstimo compulsório, elas são situações de urgência e relevância. Você sempre verifica que vai estar presente nessas situações a urgência e a relevância, tá? Só que eu coloquei uma observação muito importante aqui, que o legislador ele foi sensível ao fato de que, nos casos de guerra externa e sua iminência de calamidade pública, há uma necessidade bem maior de celeridade, de rapidez na instituição da cobrança do tributo. Nesses casos, apenas nesses casos aqui que eu falei para vocês, que é nos casos de guerra externa e iminência de calamidade pública, esse tributo ele pode ser criado e cobrado de imediato, sem necessidade de obediência aos princípios da anterioridade da noventena. A gente vai perceber, gente, a gente ainda vai estudar isso mais para frente, que os tributos eles precisam obedecer aos princípios da anterioridade da noventena. Entende? A lei exige isso, para que você não se depare aí, não seja pego de surpresa aí com a cobrança de um tributo que você nem sabia da existência. Então, faz necessária essa anterioridade para que você tenha ciência daquela instituição, daquele tributo, para que você saiba que você vai precisar pagar esse tributo. É uma forma de te avisar, olha, fulano, você precisa pagar esse tributo, mas quando você vai pagar esse tributo? Você vai pagar a partir do ano que vem. E você vai se preparar, financeiramente falando, para começar a pagar, né? Mas, nesses casos aqui de guerra externa, iminência de calamidade pública, são casos em que a urgência é muito maior. A relevância, né, diante dessa situação é muito grande. Por exemplo, a gente se depara com a realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Agora, nós precisando aí da vacina de Covid. Vocês não acham que essa situação é uma situação de muita relevância? Vocês não acham que essa situação é uma situação muito urgente? Então, assim, então, diante desse tipo de situação, a instituição do tributo, ela pode ser a cobrança do tributo pode ser feita de imediato. Não precisa obedecer aos princípios da anterioridade e da noventena. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir. O que acontece? Como eu falei para vocês, o empréstimo compulsório, ele não vai integralizar de vez o patrimônio da União. Ele precisa, em tese, ser devolvido. E o que acontece? O parágrafo único do artigo 15 do Código Tributário Nacional, né, exige que a lei instituidora do empréstimo compulsório fixe os prazos e as condições de resgate. No caso, a restituição, a gente pode chamar por resgate. Assim, essa tributação, ela não vai ser legítima sem que haja a previsão dessa restituição, porque essa restituição, ela é um requisito, né? Porque a gente viu que de um lado nós temos o contribuinte, que vai satisfazer o tributo, mas do outro lado nós temos o fisco, que tem que assumir o ônus da posterior restituição. Então, a restituição é uma parte fundamental. Por isso que é necessário, sim, que haja a previsão de restituição. Então, o que a gente vê? O que a gente extrai desse artigo 15? Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Beleza. Aí, no parágrafo único, nós vimos o quê? A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observado no que for aplicável disposto nesta lei. O que acontece? A gente vê que fala observado no que for aplicável disposto nessa lei, que antigamente o empréstimo compulsório não era considerado um tributo igual hoje em dia, que ele é considerado uma espécie tributária autônoma, né? Então, por isso que fala observado no que for aplicável. Hoje em dia é observado, tá? E aqui eu risquei para vocês, por quê? Porque não existe mais essa possibilidade aqui. Conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Isso daqui, gente, era um empréstimo compulsório para controle de inflação. Tinha muito dinheiro circulando, a União queria tirar um pouco
em dinheiro, então ele cobrava empréstimo compulsório com esse objetivo. Hoje em dia isso não é mais possível, não é mais permitido, tá? Então, assim, a restituição desse valor arrecadado a título de empréstimo deve ser efetuado na mesma espécie que foi recolhido. Como ele, por definição, é pago em dinheiro, a restituição também deve ser efetivamente também em dinheiro. Então, gente, eu acredito que de empréstimos compulsórios, essas eram as informações mais importantes, tá? Eu não vou entrar nas contribuições especiais hoje, porque eu percebi que a aula tá ficando muito longa e eu não quero que a aula fique muito cansativa. Na próxima aula, nós vamos começar e vamos terminar o tema a respeito de contribuições especiais, que no caso é mais uma espécie de tributo, tá? E aí eu acredito que a gente consegue encerrar as espécies de tributo, tudo bem? E aí a gente dá início a um outro assunto, porque esse assunto já deu. E é isso, gente, muito obrigada. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, até a próxima aula. Um beijo.